Olá, boa tarde, TV, Blog do Gesso, Óbidos no ar, nesta terça-feira para você, telespectadora, telespectador de Óbidos. Estamos aqui no estúdio com a vereadora Paula Andréia, que é do PSD. Ela é a nossa entrevistada de hoje. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Gesso. Boa tarde a todos que estão assistindo o seu programa, de muita audiência no nosso município. E é um prazer estar com você fazendo parte dessa entrevista e espero que o seu programa chegue em nossa cidade da forma mais brilhante que é e espero também a contento responder essas perguntas nesse programa. Vereadora, 2016 já está se aproximando, já está aqui à porta, né? A senhora é candidata à reeleição? Acredito que sim, com certeza a gente está aí batalhando para isso. Política é um pouco difícil, sou professora, sou historiadora e gostei da vida política. Eu sou vereadora do segundo mandato e eu fico analisando, de todo o nosso trabalho e as pessoas às vezes elas nos cobram isso, da nossa permanência na política, apesar de que a família às vezes ela não é muito a favor. É devido às questões assim, que envolvem o município, elas não acontecerem. Então, geralmente, a culpa é do vereador, há muita cobrança em cima do vereador. Há muita cobrança do vereador. Então, isso às vezes faz a gente ficar desestimulado, faz a gente recuar. Mas, assim, a gente tem atuado, a gente tem contribuído e eu desejo contribuir ainda com o meu município. A senhora é vereadora de segundo mandato, né? Já está mais madura em relação ao parlamento obidense, né? Tem mais experiência, tem mais quilometragem. O que mudou, ou se mudou alguma coisa em relação ao seu segundo mandato em relação ao primeiro mandato? Bem, eu sinceramente, eu vou lhe ser sincera, que meu segundo mandato está sendo mais difícil que o primeiro. Meu primeiro mandato eu tive assim, uma ajuda muito grande dos meus parceiros vereadores na época. Eu tive um vereador o vereador Mingotti, ele me ajudou muito para entender todo o processo da participação do vereador. E hoje, assim, eu não vejo essa conjuntura, eu não vejo essa união hoje na Câmara Municipal. Tem vereadores que a gente consegue ter um diálogo onde a gente possa ter uma firmeza nas nossas falas, uma união em prol de buscar recursos para o município, mas assim, como você falou, um pouco mais madura, no sentido de você já ter um bom conhecimento em relação à Constituição, em relação ao cuidado de fazer as leis do município, o cuidado de estar realmente trabalhando em prol dos munícipes, em prol da população. Então, esse cuidado hoje realmente a gente já aprendeu com essa experiência, porque todo mundo pensa que ser vereador é muito fácil, é só você ganhar, você conquistar os votos, mas a sua atuação, ela pesa muito lá naquele momento. Qual é a sua atuação em relação ao governo, à gestão do prefeito Mário Henrique? A senhora está na bancada da situação, está na bancada da oposição, ou a senhora tem uma situação mais independente? Não, eu me vejo assim, a oposição, mas a oposição do lado do povo. Eu estou do lado daqueles que realmente merecem o meu respeito, merecem o meu trabalho, daqueles que lutaram por mim, lutaram junto comigo, porque eu não devo obediência a um prefeito. Então, eu me coloco nesse sentido. Então, quando eu faço as minhas cobranças, eu cobro aquilo que o povo está me cobrando e quer que eu cobre. Então, assim, a minha atuação, e o que às vezes me decepcionou um pouco na política nisso, é que, por exemplo, quando você fala e cobra, é porque você é oposição. É como se você quisesse só prejudicar o prefeito. E não é. Eu falo que é para ver se as coisas acontecem, para ver se as coisas são resolvidas. E, na verdade, não é visto dessa forma. E eu me frustro nisso. Porque eu quero contribuir com o meu município. E não é só falar, ter garganta. Eu quero que as coisas aconteçam. Agora você, por exemplo, vai cobrar um transporte escolar que já tem quase 3 anos que tem problema. Comunidades que têm somente 2 aulas na semana com problema de transporte escolar.
né, e outros problemas de merenda, na questão da saúde. Então, quando você vai... A senhora tem feito essas cobranças no parlamento? Tem feito essas cobranças na Câmara? Já fiz denúncias no TCM, já levei 2 denúncias no TCM em relação ao transporte escolar de famílias de comunidades que foram na Câmara e foram reivindicar esse direito das crianças do transporte escolar, que não é feito da forma mais digna e que, na verdade, o prefeito poderia ter resolvido, mas eu vejo assim, que não há interesse. Nós já estamos quase 3 anos aí, estamos entrando no 3º ano, e o problema é o mesmo, desde quando começou. Então, como é que eu posso ficar calada numa situação dessa? Eu fico assim, muito frustrada nesse sentido, porque eu poderia estar contribuindo, dizendo, olha, precisamos resolver o problema daquela comunidade, e não acontece dessa forma. Não há a solução, e aí a cobrança é muito maior. Eu me sinto muito mais cobrada neste mandato do que no primeiro mandato. Porque no primeiro mandato, quando a gente fazia as nossas cobranças, algumas aconteciam. Eu não vou dizer que 100% acontecia. No primeiro mandato, o prefeito, na ocasião, quem era? Era o prefeito Jaime Silva. Jaime Silva, né? A senhora, fazendo um comparativo entre os 2 prefeitos, o ex-prefeito Jaime Silva e o atual prefeito Mário Henrique, quem é que mais dava respostas às solicitações da Câmara? Quem mais ouvia com atenção as câmaras, os discursos, as cobranças da Câmara? Bem, na gestão passada, a gente percebe que a população participava. Não muito, mas participava. E essa agora, a gente percebe que a população participa mais. Participa mais porque os problemas, eles parece que aumentaram, eles duplicaram os problemas. E a minha comparação no sentido de que, como eu falei, nem tudo se resolvia, né? Mas se tentava resolver. Se tentava, a questão do transporte escolar, eu lembro que a promotoria ficou ali vistoriando os carros, as bajaras, as lanchas. Hoje você vê lancha parada no nosso município, as crianças andando em bajara sem colete. Então, isso me frustra, porque eu poderia ser hoje, não poderia ser hoje uma oposição, poderia ser hoje uma situação se realmente eu ver que as coisas estão acontecendo. E me frustra no sentido de que a população, ela nos cobra e acha que a gente não está fazendo nada. Eu tenho feito muito isso. Eu tenho feito, e graças a Deus alguns vereadores têm me acompanhado em relação a isso, eu tenho acompanhado outras denúncias também de vereadores, que a gente percebe que até os vereadores da base do governo, quando eles fazem as suas solicitações, eles não são atendidos também. Então, isso me frustrou muito, né, esse segundo mandato. Porque a gente sempre espera, né, que sempre o novo, onde a população coloca, porque o Jaime estava já com dois mandatos. Então, a gente sempre espera que o novo vá fazer bem melhor. A população acreditou nisso. Então, e hoje a população mais cobra, mais assim, ela está efetivamente assim, envolvida na política. Por quê? Porque nossas ruas estão cheias de buraco, porque nossa iluminação pública está precisando melhorar, porque o nosso transporte escolar da zona rural está precisando melhorar. Então, são N problemas que a gente poderia fazer uma parceria e tentar resolver. Mas, infelizmente, não acontece dessa forma. Eu sou vista como oposição, mas eu digo que eu sou oposição do lado do povo. Eu falo aquilo que o povo me cobra, eu não vou falar para lá fazer palanque. Né? Porque acredito que acabou a política, nós temos que trabalhar em prol do município. Então, é essa a minha postura na Câmara, eu tenho levado isso. A minha consciência, ela é tranquila, porque o que eu faço é aquilo que eu acho que é meu dever, enquanto vereadora, que é justamente dar resposta para o povo do meu trabalho. E as coisas não acontecem, aí a gente fica sem dar resposta para o povo acha que todo político não faz nada, só vai para lá ganhar o dinheiro, tomar cafezinho, e na verdade não é assim que acontece. Vereador, a senhora foi eleita no primeiro mandato pelo PMDB. Sim. Né? Depois a senhora migrou para o PSD. A senhora hoje é do PSD. Né? Sim. O fato da senhora mudar de um partido para o outro, isso a senhora acha que não afeta a sua credibilidade, a confiança que a sua base eleitoral tem com a senhora? Essa mudança de partido não afeta a sua imagem? Bem, graças a Deus não afetou a minha imagem. Eu acredito que não. Quando o PMDB
quando eu entrei no PMDB, eu tinha uma liderança, né? E infelizmente saí porque ele também morreu. E várias pessoas saíram também do PMDB. E tive o convite de ir para o PSD. Né? Eu imaginei dessa forma também, que eu poderia perder a credibilidade, prejuízo, as pessoas que tinham aquele amor à sigla, né? Aquelas pessoas que eram fiéis ao PMDB, fiéis ao partido naquela PDS. O PMDB tem uma história longa aqui no Pará, eu agradeço muito. É. O deputado Antônio Rocha, que também naquela época era o representante do PMDB. Mas, assim, isso ninguém tira de ninguém, né? Aquela pessoa que quiser ficar no seu partido, fica. E é interessante porque a história do PSD, ela estava começando naquele momento que eu migrei. Então, hoje a gente já tem uma história para contar. Hoje é um partido que cresce, não me arrependo. Né? Mas, e graças a Deus, não houve essa descredibilidade, né, que a gente fala. A gente conseguiu ainda manter as nossas lideranças. Né? E acredito que hoje, na conjuntura política hoje, isso não abala muito o político, essa mudança, né? Porque toda hora está se criando partidos, então acredito que isso não muda muito a postura do político e nem as suas lideranças políticas. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e a gente retorna com a segunda parte da entrevista com a vereadora Paula Andréa. Um instante só.